Olá, gente, estamos de volta ainda falando de pré-candidaturas à presidência da República e eu já falei do Tarcísio, do Zema, né? E agora vamos falar do Caiado. Bom, o Caiado é candidato, gente, isso aí já é sabido, né? Aliás, foi o primeiro a falar em candidatura à presidência, porque ele lançou a candidatura dele em maio, não foi? Foi em abril? Abril, né? Em abril. O cara é candidato, gente. E tem o pessoal ainda questionando se ele é candidato, se não é. Mas ele mandou essa aqui, ó. Mandou bem. Falou que, pô, não tem impedimento nenhum para que outros governadores da direita, né, se candidatem sem o apoio do Bolsonaro. Qual é o problema, né? Aí, gente, a ideia do jornalista, do jornalista, especialmente da Globo, do UOL, esses jornalecos de extrema esquerda, é que a direita rachou. Eles querem transmitir essa ideia para o eleitorado, para a população brasileira. Olha, a direita está rachada. Caramba, olha, o Zema vai sair, o Caiado vai sair, sei lá quem mais, o Sérgio Moro vai sair no Paraná. A direita está rachada. Assim, que a gente sabe que vai ter muito mais candidato da direita do que da esquerda ano que vem, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Vai ser uma enxurrada de candidatos da direita para governador e para presidente. Talvez nós tenhamos uma quantidade de candidatos a presidente tão grande quanto em 1989. Eu me lembro bem das eleições de 89, que no segundo turno ficou Lula e Collor, né? E o Collor ganhou, depois daquele debate na Globo, né? O debate da Globo editou. O debate não foi ao vivo, foi gravado e foi editado e colocado no Fantástico com assim os 10 minutos melhores do Collor com os 10 piores momentos do Lula. Foi assim na época, tá? E o Collor ganhou. A gente sabe muito bem qual é o viés político da Globo, né? É o viés do dinheiro. Eles são dinheiristas. Não interessa se é direita, se é esquerda, se é ditadura militar, senão eles não querem nem saber. Aí depois de 20, 30 anos eles pedem desculpas, né? Que é o que vai acontecer agora. Eles estão contra Bolsonaro, prende Bolsonaro, prende todo mundo, cadeia, golpe de Taubaté. Daqui a 20 anos, a gente se desculpa, nós cometemos um erro lá atrás, né? É isso aí. Vamos ver. Aqui está no Estadão, Estadovski, né? Que é esse jornal esquerdista pra caramba também, esse Estado de São Paulo. Tem a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, dizendo que o governador é pré-candidato desde abril, que ele é pré-candidato, né? Foi o primeiro a falar, né? E ele disse aqui, essa coluna é de quem? Felipe Gualberto. Não existe nenhum impedimento, disse o governador, se não tiver apoio do Bolsonaro. Mas assim, a gente volta a repetir. Candidato da direita que não tiver o apoio do Bolsonaro não terá voto. Ponto final. Quem tem voto no Brasil hoje é Bolsonaro. Ninguém mais tem voto. Tarcísio tem voto. Acredito. Mas Tarcísio em São Paulo, Zema em Minas. Agora, num cenário de campanha eleitoral para presidente, só quem tem voto é Bolsonaro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês viram o que aconteceu na última eleição para prefeito, né? Quem foi que elegeu, né? A esquerda ficou desse tamanho. Gente, a esquerda ela não se fragmentou, como dizem os jornalistas, como aconteceu na Bolívia, por exemplo, né? Que a imprensa tenta dizer que a direita está no segundo turno, 2 candidatos da direita na Bolívia, porque a esquerda fragmentou. Senão o que se fragmentou completamente foi a economia boliviana, que é o que aconteceu com a Nicarágua, com a Venezuela, né, com a Colômbia, o que está acontecendo agora com o Brasil. A economia está em frangalhos, completamente fragmentada, porque o governo rouba pra caceta. Esse governo do Luiz Ignorácio Mula da Pinga. E agora, né, vocês vão ver o que vai acontecer com o PT no ano que vem. Tarcísio já vaticinou, né? O Brasil não aguenta mais roubalheira, o Brasil não aguenta mais imposto, o Brasil não aguenta mais PT, o Brasil não aguenta mais Lula. Essa frase foi daquelas frases que vão ficar para a história, né? Assim como aquela frase do Geraldo Alckmin, o Chuchuquinin, que hoje está lá lambendo as bolas do Lula, como vice-presidente, dizendo que o Lula e o PT
vão voltar à cena do crime, né? Outra frase que entrou para a história, né? Apesar de depois ele ter deletado a sua carreira política completamente da história do Brasil, o Geraldo Chuchukmin, depois que ele aceitou ser vice do Lula, né? O que é uma coisa inexplicável, inacreditável. Eu tinha vontade de encontrar com o Geraldo Alckmin qualquer hora e perguntar para ele: ô Alckmin, você está com algum problema de cabeça, meu filho? O que aconteceu com você? Você está ficando gagá? Está com Alzheimer, sei lá, com alguma doença mental? Como é que você vem, né, combatendo o PT, combatendo, né? Aí o Olavo de Carvalho é que estava com a razão. Na verdade, o PSDB nunca combateu porra nenhuma de PT. Né? Era aquela estratégia das tesouras. Eu vou colocar como antagonista na política alguém da minha corrente política, mas ele vai fingir que é contrário a mim. Né? Então era PT com PSDB, que eram mais ou menos a mesma coisa, um extrema esquerda, o outro à esquerda. Então eles estão ali naquela estratégia de: olha, eu vou fingir que eu sou seu inimigo, hein? Eu vou fingir que eu estou do outro lado do espectro político, tá? Vou fingir. E aí está aí o Geraldo Alckmin, que não deixou ninguém, né, com nenhuma dúvida que sempre foi essa a estratégia do Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi um dos fundadores do PT, lá atrás, em 1980, né? Tá explicado por que o Geraldo Alckmin agora é vice do Lula? Tá explicado? Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Vamos lá. Aí continua aqui o Caiado, né? Entre aspas aqui. Está claro, não pode mais parar nenhuma dúvida em relação a esse assunto, se ele é candidato ou não, né? Isso não existe. Todos nós, governadores da direita, somos pré-candidatos. Nenhum outro candidato, neste momento, vai criar uma situação de cancelamento de outras candidaturas. Pronto. Acabou. E aquela Andréia Sadi, né? Como é? Mocréia Sadi? Mocréia Sadi. Cara, que mulher chata, bicho. Impertinente. Nossa, que mulher chata. Faz umas perguntas imbecis. Uma mulher velha dessa, fazendo um monte de pergunta idiota. Ô, André, presta atenção, né? Presta atenção. Tadinho, você é fraca demais, cara. Mas está claro, isso não pode mais pairar nenhuma dúvida em relação a isso. Vamos ouvir a pergunta dela antes? Vamos ouvir a pergunta. Tá aí mesmo assim? Vamos lá. Gente, essa é a minha pergunta. Como? Se o ex-presidente Bolsonaro disser: o meu candidato é Flávio Bolsonaro, os senhores governadores vão sair mesmo assim? Você vê, olha que pergunta pueril, que pergunta boboca, universitária, né? Meu Deus, Andréia Sagui, pô, presta atenção, cara. Que vergonha, que pergunta idiota. O cara é pré-candidato, pô, já falou, já lançou a pré-candidatura. Ai, ela quer o quê? O que ela tá querendo? Dizer que a direita rachou. Olha, a direita subdividiu-se. Gente, capciosa, né? Mas está claro, isso não pode mais pairar nenhuma dúvida em relação a este assunto. Isso não existe, tá certo? Todos nós somos pré-candidatos, tá certo? Nenhum outro candidato neste momento vai criar uma situação de cancelamento de outras pré-candidaturas. Até porque a gente tem que respeitar o primeiro turno. Nunca. Tá vendo? Eu sou candidato e ponto final. Quando ele fala de outros governadores, ele está se referindo ao Tarcísio e ao Zema, que também já são pré-candidatos. Você trabalhar no primeiro turno para convergir todo mundo, sendo que cada um de nós temos regiões que nós somos mais conhecidos. Não existe esse candidato universal. O Caiado, existe sim. Existe o Bolsonaro, querido. Você vai ter votos em Goiás, Mato Grosso do Sul, querido. Bolsonaro é universal. Ele vai ter voto em Brasil. Bom, bicho, não dá pra comparar, né? Aí também não, Caiado. Aí tu pegou pesado também, hein? Não existe candidato universal. Então, esse pessoal tá contando com o Bolsonaro fora da campanha e com a ideia de que o Bolsonaro talvez não transfira votos. O que você acha que vai acontecer? Você acha mesmo que na hora que o Bolsonaro falar o Eduardo é candidato, Eduardo não vai ter voto nenhum, o Caiado vai ter mais voto que Eduardo Bolsonaro? Você acha mesmo? Hein? Se Michele vier candidata ao Senado, ela será a senadora mais bem votada, eleita mais bem votada da história do planeta. Escrevam. Michele Bolsonaro virá para o Senado. Ela vai ter, sei lá, 20 milhões de votos. Pode escrever o que eu estou falando. Vocês vão ver. E Caiado achando que não existe um candidato universal. Não, Caiado, aí também não, né? Certo? Então, por isso que é importante
que a centro-direita tenha 3, 4 candidatos. Tá vendo? Ele se posiciona como centro-direita. Centro-direita. Vai vendo, vai vendo. Como queiram 5 candidatos, e que no segundo turno possamos ter essa aglutinação de forças. É assim que se... Aí sim, aí sim. Ele já está falando em segundo turno. Ele já sabe que do primeiro ele não passa. Então, no segundo turno, eles vão fazer então essa aglutinação de forças. Tarcísio, se o Tarcísio não for o candidato Bolsonaro, né? Tarcísio, Zema, aí realmente, no segundo turno, gente, nenhum candidato tem a menor chance. Eu ainda acho, não sei, cara, eu não sei também, as maquininhas, né? O gênio do TSE que vai sair da garrafa, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Mas vamos aguardar. Fala, Caiado. Joga. Se nós sairmos com um candidato só, nós estamos fazendo o jogo do Lula. Ele vai explodir este candidato, tá certo? Você sabe que ele não tem limite com a máquina do governo de poder aí atropelar todas essas estruturas de quem quer que seja pré-candidato sozinho. Nesse ponto ele acertou, é verdade. Lula vai pegar e vai gastar. Bolsonaro falou isso, gente, quando ele deu aquela entrevista para Reuters antes da prisão domiciliar, no dia da tornozeleira. Isso. No dia da tornozeleira, Bolsonaro deu uma entrevista para Reuters e ele falou o seguinte: se eu não estiver na cédula no ano que vem, Lula estará eleito. Vaticinou. Não sei. Então, eu não acredito não. Não acredito não. Se o Bolsonaro colocar a mão no Eduardo, se bem que o STF já está arregimentando com o TSE, inclusive, né? Uma cassação do Eduardo Bolsonaro. Vai vendo. O Hugo Mota está articulando isso lá no Congresso, na Câmara. Uma cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro por estar interferindo nas instituições democráticas brasileiras, talvez tornem ele inelegível, tá? Você duvida? Não sei. Vamos ver. O que será que Bolsonaro está negociando? A gente não sabe, né? Agora, que é possível que o Eduardo fique inelegível por conta desse lobby dele lá nos Estados Unidos, junto com Paulo Figueiredo, tudo é possível. É isso aí, gente. Vamos aguardar. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.